Cerca de 236 mil pessoas morrem afogadas todos os anos pelo mundo, segundo a OMS. Mas nem todo afogamento é um acidente. E, na verdade, nem todo afogamento é exatamente um afogamento. Essa é a base que podemos usar para falar de Mike Williams, que saiu para caçar patos no Lago Seminole e sumiu sem deixar rastros. Diversas teorias surgiram sobre a sua morte, mas nada que convencesse a todos. Mas graças a muita investigação e problemas pessoais de pessoas próximas, o caso conseguiu ter uma resolução 19 anos depois. Vem tomar um café comigo e eu te conto tudo sobre o que aconteceu com Mike Williams. E aí, Terrófilo, Mauro Plachino aqui. Você deve conhecer casos de pessoas que se afogaram em acidentes ou catástrofes, não é? Inclusive, em catástrofes, acaba sendo bem difícil encontrar os corpos, pois podem ir bem para longe de onde a pessoa se afogou. E, nesse caso, também foi bem difícil encontrar o corpo. Esse é o caso Mike Williams. Mike gostava de caçar patos desde a sua adolescência, período em que conheceu Denise Merrill, com quem se casou anos mais tarde, em 94. 5 anos depois, em 99, Mike se tornou pai, e pouco depois do nascimento da sua filha, o seu próprio pai faleceu. Assim, Mike ficou pensativo sobre a finitude da vida e ele e Denise decidiram fazer apólices de seguro de vida que totalizavam $1.750.000. Esse seguro foi feito com um grande amigo de Mike que também frequentou a escola com ele e Denise. Era Brian Winchester. Um ano depois, na manhã do dia 16 de dezembro de 2000, Mike acordou cedo e foi caçar patos. Ele partiu com seu barco para o Lago Seminole, sem planejar ficar muito tempo. Afinal, ele e Denise planejavam comemorar o seu 6º aniversário de casamento naquela noite. Mas apesar de ter dito que ficaria pouco tempo fora, Mike não voltou para casa. Sem notícias, Denise ligou para o seu pai e em seguida ele e Brian Winchester foram às áreas do lago onde sabiam que Mike costumava caçar. Eles encontraram seu carro, mas nenhum sinal de Mike ainda. Assim, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida foi chamada e uma busca começou. No entanto, logo teve que ser interrompida devido à aproximação de uma tempestade. A busca ficou concentrada na área onde o carro de Mike foi encontrado. Por ali, encontraram o barco dele a cerca de 60 metros e a espingarda que estava dentro dele ainda na caixa ele sequer tinha tirado. Mas ainda assim, nada de Mike, e com a falta de um corpo, começaram as especulações sobre a sua morte, ou sobre o seu desaparecimento. A área onde o barco foi encontrado tinha muitos tocos acima e abaixo da água, então começou-se a pensar que o barco tivesse batido em um toco e Mike tivesse caído na água e se afogado. A busca policial foi encerrada 2 meses depois. Mas uma equipe de busca privada foi contratada por Cheryl, mãe de Mike Williams, e durante a busca, muitos jacarés foram avistados. Nesse momento, surgiu a teoria de que Mike teria caído na água, ficado preso na vegetação ou nos tocos e teria sido devorado pelos jacarés. Mas como não encontraram nada até lá, a busca foi encerrada novamente. 6 meses depois, um pescador encontrou um par de botas flutuando no lago. Mergulhadores foram chamados para procurar a área de novo e encontraram ainda uma jaqueta de caça e uma lanterna. Em um dos bolsos dessa jaqueta havia uma licença de caça com o nome e assinatura de Mike. No entanto, estranhamente, não havia marcas de dentes ou outros danos nas botas e no casaco, e nada que foi encontrado indicava que estivessem na água por tanto tempo, ou seja, certamente não tinham estado na água nesses últimos 6 meses. Uma semana depois desses achados, Mike foi legalmente declarado morto. A declaração foi solicitada por Denise, sua esposa, com base nos itens recuperados e na suposição de que jacarés ou outras formas de vida aquática haviam consumido o corpo dele. Assim, a decisão do tribunal permitiu que ela reclamasse as apólices de seguro de vida do seu marido, e ela recebeu $1,5 milhão de dólares. Curiosamente, 5 anos depois desse momento, ela se casou com o Brian Winchester, aquele amigo de infância que vendeu a eles as apólices alguns meses antes de Mike desaparecer e ajudou nas buscas iniciais.
O novo casal passou a viver onde Mike e Denise moravam. E é a partir desse fato que as coisas começam a mudar. Então, aproveita e muda o teu status se inscrevendo aqui no canal para tomar café comigo todas as semanas falando sobre casos de true crime e lendas e teorias do terror. O teu apoio é que me faz trazer cada vez mais conteúdo e café aqui para o YouTube. Cheryl Williams, mãe de Mike, não engolia essa história de afogamento ou ter sido comido por jacarés. Então, ela resolveu investigar por conta própria, e graças a ela, a verdade veio à tona. Com a pressão de Cheryl, o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida reabriu o caso 4 anos após o desaparecimento de Mike. Com isso, Cheryl trouxe novas informações sobre esse caso. A primeira foi sobre o local de lançamento do barco onde o carro de Mike foi encontrado. Aquele não era o local que ele normalmente usava quando ia caçar. Depois, foi sobre a tempestade. Se o barco estivesse no lago quando ele caiu, o barco devia ter ido para outro lado, e não aonde ele foi encontrado. O terceiro ponto foi que o motor do barco estava desligado e o tanque de gasolina estava cheio. Se o motor estivesse ligado quando Mike caiu, o barco teria continuado a girar até ficar sem combustível. Então, por que ele estava cheio? Por fim, Mike não costumava caçar sozinho, porque logo naquele dia, no aniversário do seu casamento, ele teria ido sozinho e ainda com previsão de uma tempestade se aproximando. Além de tudo isso, a polícia descobriu que jacarés não se alimentam durante o inverno, o que significava que o corpo de Mike deveria estar em algum lugar. Por fim, as botas de pesca encontradas faziam ainda menos sentido. Mike era um experiente caçador e sabia que poderia se afogar usando as botas de pesca na água. Afinal, caso elas ficassem cheias, poderiam o puxar para baixo. Por isso, ele nunca as teria usado naquela ocasião. A morte de Mike se tornava bastante suspeita, mas eles não tinham nada concreto. O caso foi tratado originalmente como desaparecimento, então não houve uma cena de crime e, consequentemente, não havia evidências. A investigação foi encerrada em 2008, mas Cheryl nunca desistiu. Ela continuou pressionando para que o desaparecimento do seu filho fosse investigado novamente. No entanto, as autoridades não fizeram nada. Brian e Denise acabaram se separando em 2015. Brian aparentemente tinha problemas e era viciado em sexo e acabou sendo forçado a aceitar o divórcio. Cerca de 1 ano depois, em 2016, Denise estava dirigindo para o trabalho quando Brian entrou no banco de trás do seu carro com uma arma na mão. Who it was, but then immediately I knew who it was, but I was screaming in the phone, help me, I didn't know if she had picked up yet or not, and then he grabbed the phone, so I don't know if he turned it off, I don't know how, I never saw the phone again. He, was up and grabbing me, and he pulled my face pretty hard, and he goes, he's cussing, and he pulled out a gun, like a gun, not a hunting gun, but like a gun he would kill someone with, and he put it right here in my ribs. So like I'm driving, and he's right here, and he kept saying, I just want to talk to you, I just want to talk to you, because he's been emailing me, texting me, I blocked him off everything, trying to get me to stop the divorce. So then he was like, I had to do this because you won't answer my texts or my calls. Please just call the divorce off. I've lost everything, blah, blah, blah. And then as we were talking, I was just kind of agreeing with whatever he was saying. And I was like, I know that you love me, and he's recently lost his son. His son has decided to move in with, he had joint custody and now he doesn't. And so he said, I've lost my son, I lost you, I have nothing to live for. And I was like, you could get us all back if you'll just turn your life around, because he was a Christian at one point. And I was like, if you'll just turn back to the Lord. So the whole time I'm turned this way, I'm buckled in, but he's calm, he's calming down. And so, but the gun's still right there, and I'm just like, what are you doing? Why are you doing this? And he said, what am I doing? I could tell he was, and I was like, I don't know, I know you want to talk to me, but this is not the way to do it. Logo após esse acontecimento, Brian foi almoçar com um amigo e lhe disse que a polícia estava atrás dele. Ele falava que a sua esposa ia falar alguma coisa sobre um sujeito que morreu há vários anos. Foi nesse momento que Brian foi preso e acusado de sequestro, agressões domésticas e invasão armada. Em 2017,
Brian foi condenado a 20 anos de prisão pelo sequestro, com crédito de 502 dias de prisão seguidos de 15 anos de liberdade condicional. No dia seguinte à sentença, foi anunciado que o corpo de Mike Williams havia sido encontrado e foi determinado que ele foi vítima de um homicídio. Em 18 de outubro, a equipe de cães e policiais de busca finalmente encontrou seus restos mortais. Uma fonte do FDLE disse que 98% dos seus ossos foram recuperados, todos muito bem preservados, assim como algumas das suas roupas que usava, como luvas e botas de inverno. 2 testes de DNA compararam os restos mortais com as amostras da sua mãe. Denise Williams foi presa em 8 de maio de 2018, quando saía do trabalho para celebrar o aniversário de 19 anos da sua filha. O caso todo acabou sendo uma conspiração de Brian e Denise que iniciou lá em 2000, 9 meses ainda antes de Mike desaparecer. A verdade é que Denise e Brian estavam tendo um caso ainda com Mike vivo. Eles então começaram a considerar matar Mike para que pudessem se casar. O divórcio nunca foi uma opção, pois Denise era obcecada pela sua imagem e estava preocupada em perder a custódia da sua filha. Because of the way she was raised, because of her pride, I guess I can't say all the reasons, but she did not want to get divorced, but she still had a desire for us to be together, which narrowed the options. Another scenario that we came up with was Mike and I going on a hunting trip together, and there being an accident where both he and I ended up in the water, and he drowned. I had told him that we were going to go to a secret special spot to go hunting, and that he needed to bring his waders. I had to make sure that he brought his waders because the belief was there was kind of like there still is probably like a duck hunter's myth that if you fall overboard with your waders, you're going to sink really quick and drown. We got to that area that I knew was a deep area, basically stopped the boat and got him to stand up, and when he did, I pushed him into the water. I don't know if he was trying to swim or I didn't know what was going on, but what I came to find out or eventually realized was he was taking the waders and the jacket off. And he was panicking, and I was panicking, and none of this was like going how I thought it was going to go. So I loaded my gun, and I made 1 or 2 circles around, and I ended up circling closer towards him, and he was in the water, and as I passed by, I shot him. Was there a plan for you to gain access to or a portion of the insurance funds individually? No, sir. All of Denise was a beneficiary, the only beneficiary in all the policies, as well as all their personal assets, as well as the Social Security. I mean, in total, it was about $2.25 million that she stood to receive in total. I was not the beneficiary on any of it, but of course, we knew that eventually when we ended up together, that I would second-hand benefit, I guess you could. Após 8 horas de deliberações, o júri condenou Denise em todas as acusações em 20 de fevereiro de 2019. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, além de 30 anos adicionais pela acusação de conspiração sem possibilidade de liberdade condicional. Brian acabou recebendo imunidade por testemunhar e será libertada após cumprir a sua sentença de 20 anos por sequestro. Mas e aí, achou justas essa sentença dos dois? Eu, honestamente, acho que Brian é tão culpado quanto Denise e não deveria ter tido uma pena tão menor quanto a dela. Me conta aqui nos comentários qual a sua opinião. E já que o nosso caso foi sobre relacionamentos, que tal um caso sobre quem tentava buscar um? Clica aqui do lado e conheça esse que foi mais que um caso do Tinder. É a história de Grace Millane. Um ótimo caso para ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!